Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês a análise do deck do Vinícius Fernandes, que foi o campeão da categoria Seniors no International Championship que aconteceu esse final de semana lá na Europa. A gente vai ver que ele jogou com Dragapult, né, que é o deck do momento, mas ele fez algumas alterações que trouxeram uma versatilidade muito grande para o deck. Ele acabou tirando a linha evolutiva do Duskull, né, o que trouxe espaço para ele trazer algumas outras cartas. Ele trouxe a Ursaluna X, né, para ser um finalizador de jogo, porque quando o seu oponente pega muitos prêmios, chega ali no final do jogo, você acaba batendo com ela praticamente de graça e deixando muito dano na mesa, e às vezes até conseguindo aquele último nocaute que você precisava para ganhar o jogo. Na sequência, a gente vê aqui que ele trouxe a Klefki para justamente estar travando as habilidades dos pokémons básicos dele. A gente pode ver também que ele trouxe o Munkidori para justamente conseguir devolver o dano que o Dragapult coloca no campo, né? Para o campo do oponente, quando ele estiver enfrentando os decks que sejam Mirror Match, né? Que sejam os decks iguais ao dele de Dragapult. Ele acabou trazendo também dois Professores Turo, aonde ele vai estar devolvendo um Pokémon do campo para a mão dele, que serve tanto para tirar um Pokémon que ficou ali preso no ativo, né, que seu oponente deixou ali para te dar um stall, ou então até mesmo para devolver um Pokémon que esteja danificado. Às vezes você tem um Dragapult ali que já está à beira da morte, você pode retornar ele para sua mão. A única questão disso aqui tudo é que você acaba tendo que descartar tudo que tiver anexado a ele. A gente pode ver também que ele trocou a esse spec dele, né? Normalmente os decks de Dragapult eles acabam usando o Cristal para justamente dar uma acelerada no ataque do Dragapult, e aqui ele trouxe o Carimbo da Injustiça para justamente conseguir um Disrupt. Você vai comprar 5 cartas e o seu oponente só vai comprar somente 2. A gente pode ver também que ele trouxe o Colete, né? Onde ele vai estar dando um pouquinho mais de sobrevida para os pokémons dele, onde você vai estar tomando menos 40 de dano em todo o ataque do seu oponente. Ele trouxe também a Cidade Perdida, para garantir que os Pokémon do seu oponente sejam colocados na zona perdida e não na pilha de descarte quando eles forem nocauteados. E por último, a gente vê que ele trocou um pouquinho a base de energia aqui do deck. Normalmente os decks de Dragapult, eles jogam com 3 energias psíquicas e 3 de fogo. Mas aqui no caso ele colocou uma energia mais psíquica, eu acredito que seja ou para quando precisar bater com um Alakazam Radiante, ou então um Munkidori, tá? Ou então até mesmo colocar essa energia na Ursaluna quando estiver precisando. E a energia de escuridão para poder estar ativando a habilidade do Munkidori. Eu vou estar jogando algumas partidas aqui agora no live e vou trazer as análises aqui para você. Vem comigo. Vamos começar então a primeira partida. A gente começou com uma mão não tão boa, tá? A gente abriu ali com o nosso Alakazam Radiante e ficamos esperando o nosso oponente setar. Ele abriu com o Drip e o PJ dele, né? Provavelmente é um deck de Dragapult, com a adição da linha evolutiva do PJ para poder buscar cartas específicas, né? Mas no live a gente pode esperar de tudo. Comecei jogando uma bola de ninho para dar uma olhada no meu deck e trazer algum Pokémon básico pro meu campo, porque eu não podia passar apenas com um Drip na frente ali, né? Dei uma verificada ali no meu deck, ver o que estava no prize e acabei só puxando um Drip mesmo com essa primeira bola de ninho aqui. Acabei usando uma segunda bola de ninho para poder trazer um Budew pro meu campo. E aqui eu acho que eu errei porque eu não vi que eu tinha substituição na mão e acabei jogando um Professor Turo para poder colocar o meu Budew no ativo. Eu já ia cometendo um outro erro de atacar antes de ligar a energia do turno, mas graças a essa notificação do Pokémon Live eu acabei conseguindo não cometer esse erro. Como o meu oponente estava com Item Lock, ele acabou só recuando o drip dele, colocando o Beedrill no ativo, ligando uma energia do turno no drip dele e atacando mesmo com o Beedrill. Eu comecei o meu turno já evoluindo o meu drip que estava no banco e usando a habilidade do Dracloak, que eu consegui puxar uma Kícera com ela. Aqui eu liguei a energia de fogo, já deixando meu Dracloak totalmente energizado, para quando eu evoluísse para Dragapult, e acabei soltando uma Kícera para resetar um pouco a minha mão. Mesmo com a Kícera, a gente pode ver que minha mão continuou uma porcaria. E como eu tava de Item Lock, não tinha muito o que eu fazer. Eu acabei pensando aqui um pouco se valia a pena eu descer essa Lost City aqui. E acabei descendo ela, movendo o dano que eu tinha colocado no drip pro Budew dele. E ataquei com o meu Budew, ficando na frente no duelo dos Budews. No turno do meu oponente, ele começou soltando um Arven e buscando o skate de resgate dele. E só bateu mesmo com o Budew dele
travando os meus itens no meu turno. Eu então, como estava travado, acabei jogando um Lance para conseguir puxar um Drip, um Dracloak e um Dragapult. Já desci o meu Drip, anexei uma energia psíquica nele, usei a habilidade do meu Dracloak e escolhi o Arven. E aqui eu pensei em como atacar o Drip dele do banco. Eu movi com o meu Alakazam 10 de dano do Budew ativo dele pro Drip, e já ia evoluir também o meu Dragapult, mas o meu oponente acabou desistindo na hora que ele viu isso. Vamos então para mais um jogo. Nessa partida a gente também começou jogando. A minha mão dessa vez veio bem melhor do que na primeira partida. Eu fiquei ali em dúvida se eu descia a Klefki para já travar as habilidades do meu oponente, mas preferi jogar um pouco mais safe e descer o Budew, já garantindo que eu ia conseguir atacar no meu primeiro turno, dando item lock no meu oponente. O meu oponente ele tava com um deck de Eve, né? Mas ele tava com uma lista um pouco estranha. Ele tinha Glaceon, tinha Flareon, tinha Jolteon. Eu não entendi muito bem o que ele tava querendo ali. Ele vai começar o primeiro turno dele já ligando uma energia de água, usando uma bola pesada para ver o que tava no prize dele. E ele acabou puxando uma Clefa pra mão dele. Já desceu ela logo na sequência. Usou um Terra Orb para já puxar uma das Evolutions dele, que foi o Glaceon. E enquanto ele pensava no que ele ia fazer, eu aproveitei para dar uma lida no Glaceon para saber certinho o que ele fazia. Ele basicamente consegue bater com 110 e botar 30 no nosso banco, ou então dar nocaute o Pokémon que tem exatamente 60 de dano. Eu já abri meu turno usando um Poffin para trazer meus drips, né? E também para dar uma olhada no deck para saber o que ficou prizado. Eu não quis na sequência já usar o meu segundo Poffin e trazer mais alguns Pokémons pro meu banco, porque eu fiquei com medo de travar meu banco, de precisar descer algum Pokémon de suporte e não conseguir porque meu banco ia estar cheio. Então acabei só batendo com um Budew e deixando ele no item lock. No turno do meu oponente, ele acabou evoluindo o Eevee ativo dele para Glaceon e ligou a energia de água nele também. Com isso ele pôde atacar dando nocaute no meu Budew e colocando 30 de dano em um dos drips do meu banco. Eu coloquei então o meu drip com dano já no ativo e fiquei pensando ali do que eu podia fazer, né? Mas com essa mão aí acabou que realmente não tinha muito o que fazer. Aqui podemos ver um outro erro meu. Antes de dar esse carimbo, eu podia ter jogado meu Poffin para já popular o meu banco, né? E aí acabou que eu precisei descartar a carta que eu comprei com carimbo para justamente trazer Pokémon para campo. Eu acabei pensando aqui durante um tempo se eu trazia o Fezandipt para comprar 3 cartas ou se eu então trazia o meu Luminion e com ele buscava algum apoiador para poder jogar nesse turno. Acabou que eu realmente escolhi o Luminion e na hora em que eu desci ele eu fiquei pensando mais um pouco. Se eu pegava um Arven para estar trazendo algum item, uma ferramenta, olhei minhas ferramentas no deck para ver o que eu tinha, né? Porque como é a primeira vez que eu tô jogando com esse deck, eu não tava 100% confiante das escolhas dele. Eu senti muita falta do Cristal para dar uma agilizada no meu jogo, senti uma falta do Charizard que eu uso no meu deck também para poder dar uma agilizada na parte da energização, né? E acabou que eu trouxe um Lance e com ele eu trouxe um Drip e 2 Dracloaks. Eu já segui descendo o Drip e evoluindo um dos meus Drips que estavam no banco e usei a habilidade dele. Puxei uma energia de fogo, porque eu achei que ia ser interessante nesse turno, e acabei já ligando ela no meu próprio Dracloak. Eu pensei até, né, em evoluir o meu Drip que estava no ativo, mas acabei preferindo só passar o turno mesmo e não entregar esse Pokémon para ele, já que ele poderia dar nocaute nele no próximo turno. Mas acabou que não adiantou muito, porque o meu oponente iniciou o turno dele usando um pegador de Pokémon, acertou, né, a cara e trouxe meu Dracloak pro campo, dando nocaute nele, colocando mais 30 no meu Drip que já estava danificado. Eu botei o meu Drip danificado já como ativo e comecei comprando uma hipótese do Professor Turno. Evoluí o meu Dracloak e fiquei pensando durante muito tempo se eu jogava a hipótese do Professor Turno e resetava o meu Drip que já estava danificado, mas aí meu turno teria acabado e eu não conseguiria fazer mais nada e só entregado um Pokémon para ele. Eu acabei usando a Kisser, com ela eu acabei puxando um Fezandipt, que eu já botei em campo usando a habilidade dele, e comecei realmente meu turno. Eu pensei em já ligar a energia do turno, mas acabei escolhendo primeiro usar a habilidade do meu Dracloak e peguei um Alakazam Radiante para minha mão. Aí sim eu liguei a energia no meu Dracloak, pensei se ia fazer mais alguma ação nesse turno e optei por só passar mesmo pro meu oponente. Meu oponente no turno dele ele começou ligando uma energia elétrica no Eevee dele do banco, indicando que ele ia evoluir ele para Jolteon,
e usou uma Kícera para poder resetar a mão dele e a minha também. Como eu tinha imaginado, ele foi lá e evoluiu o Eevee dele para Jolteon. Quando ele fez isso, ele acabou ativando a habilidade do Eevee dele do banco e evoluindo mais uma vez um outro Pokémon dele, só que dessa vez pro Flareon. Ele finalizou o turno dele então batendo, dando nocaute no meu drip ativo e colocando 30 de dano no meu Dracloak do banco. Eu comecei colocando o meu Dracloak no ativo e comprei uma Super Vara. Dei uma conferida na minha pilha de descarte e acabei retornando 2 drips e pensei até em retornar um Dracloak, mas acabei retornando uma energia psíquica. Fiz isso porque no meu deck que eu jogo normalmente eu tenho menos energia psíquica do que de fogo. Pode ter sido um erro, né? Mas nunca se sabe. Eu dei sequência usando um Lance para trazer de volta os 2 drips e um Dragapult para minha mão. Com isso eu acabei pensando mais um pouco no que eu ia fazer. Usei o meu Fezandipt para comprar 3 cartas. Desci o meu Templo de Sinnoh para caso ele usasse alguma Kícera eu não voltar com essa carta pro meu deck. Desci também a minha Pedra Selada no meu Luminion e evoluí o meu Dracloak para Dragapult. Eu usei então a minha Pedra Selada para estar buscando no meu deck um pegador de contra-ataque. Puxei o Flareon dele pra frente e bati só com o primeiro ataque do Dragapult, dando 70 de dano dele, já deixando ele no range do meu segundo ataque dele. O meu oponente então vai começar o turno dele usando um Plínio para energizar o Flareon ativo dele e somente atacar mesmo, colocando 130 de dano no meu Pokémon ativo e ligando 2 energias no Glaceon dele do banco. Eu acho que aqui que ele podia ter energizado o Jolteon dele, porque aí ele iria conseguir dar o segundo ataque dele de 280 de dano, sendo que o Glaceon não ia conseguir dar nocaute em nenhum Pokémon meu, porque ele só bate 110 e não tinha nenhum Pokémon meu com 60 de dano. Eu comecei meu turno então evoluindo os meus 2 drips para Dracloak e usando a habilidade dele. Na sequência eu usei um Arven para estar buscando um recipiente terrestre e um colete para garantir que eu tomasse menos dano dos ataques dele. Já usei na sequência o meu recipiente, descartando um Budew e trazendo uma energia de fogo. E aí eu pensei entre trazer energia psíquica ou a de escuridão. Acabei trazendo de escuridão porque até pensei em algum momento desse jogo estar usando o meu Munkidori. Liguei a minha energia de fogo no meu Dragapult ativo e liguei o meu colete num dos meus Dracloops do banco. Eu ataquei colocando 60 de dano no Jolteon dele do banco, já deixando ele no range para um próximo ataque, e dei nocaute no Flareon dele ativo. O meu oponente colocou o Glaceon dele como ativo, começou o turno dele jogando uma Ordem da Chefia para trazer um dos meus Dracloops para frente, e finalizou o turno dele colocando uma energia no Jolteon do banco e me atacando com o Glaceon dele, dando nocaute no meu Dracloak ativo e colocando mais 30 de dano no meu Dragapult do banco. Eu coloquei então meu Dragapult no ativo e comecei o meu turno. Comecei já usando a habilidade do Dracloak para comprar carta e consegui achar um Plínio que foi muito importante para essa rodada minha e talvez até para a vitória do jogo. Na sequência usei a habilidade do Fezandipt para comprar mais 3 cartas e fiquei pensando se ia jogar um Arven ou se ia jogar algum outro apoiador. Acabei jogando Plínio, puxei 2 energias, energizando totalmente o meu Dracloak do banco. Na sequência evolui ele para Dragapult e fui recuar o meu Dragapult. Porém, eu lembrei que eu poderia ficar faltando energia para ele. Então, antes de recuar, eu usei uma Ultra Bola só para olhar mesmo ali qual energia que eu ainda tinha no deck. E acabou que eu nem peguei, pensei em nem pegar nada com ela na mão, mas falei, pô, já usei ela, por que não pegar um Alakazam Radiante aqui? Pensei um pouco se ia acabar descendo ele, mas preferi deixar ele na minha mão e um espaço aberto no meu campo. Aí na sequência recuei e bati com o meu Dragapult, dando nocaute na clefa dele do banco. Aqui eu fiquei com muito medo, porque se ele tivesse um boss na mão, alguma coisa assim, ele poderia energizar o Jolteon dele do banco, puxar qualquer Pokémon meu ali, seja o Luminion, o meu Fezandipt ou então o meu próprio Dragapult, que já estava danificado no banco, dar o nocaute e ganhar a partida. Mas, por sorte, ele desceu esse Eevee, foi essencial para que eu conseguisse ganhar a partida, né? E somente atacou para finalizar o turno dele. No meu turno, eu simplesmente ataquei, coloquei 60 de dano no Eevee dele, peguei 3 prêmios e ganhei a partida. Eu gostei bastante desse deck do Vinícius, achei ele bem consistente e te dá muitas opções para você buscar algumas partidas que pareciam perdidas. Bom, pro vídeo de hoje é só isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço!